Boa noite, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, amigos da escola, seguidores da página e do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook. Estamos mais uma vez reunidos nesta segunda-feira para realizarmos a nossa meditação das 18h30, preparatória para a reunião mediúnica de desobsessão denominada Grupo Emmanuel. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. É a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as lições do Teu Evangelho, da Tua boa nova, Senhor, tão necessária nestes momentos que estamos vivendo, tão necessária em nossas vidas,
atribuladas, de incertezas, de dúvidas, de temores, mas que tu mesmo disseste que tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti, Senhor. Portanto, que nós tenhamos inspiração, que nós tenhamos paz e que possamos aprender da melhor forma possível as lições que nos serão trazidas nesta reflexão de hoje. Antecipadamente gratos pela oportunidade, pela bênção, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, o texto que nos cabe analisar hoje é do livro Segue-me, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e é o texto intitulado Elogios e Críticas. Antes de nós adentrarmos o texto, vale uma breve introdução sobre esse título do texto que será analisado. Elogios e críticas. Nada mais é esse tema do que um teste pelo qual todos nós passamos em relação ao nosso orgulho e à nossa humildade. Todos nós, ao longo da nossa trajetória, encarnados ou desencarnados, podemos receber, por vezes, elogios ou críticas. E ambos vão reverberar em nossas almas, em nossos corações, de acordo com o orgulho ou a humildade que tenhamos, de acordo com o grau de orgulho que tenhamos desenvolvido ou o grau de humildade que tenhamos alcançado. Então, são situações que fazem parte das nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos a essas duas provações, a esses dois momentos de teste, de testemunho, e nós veremos aqui com a sabedoria do nosso benfeitor Emmanuel o que isso pode significar nas nossas vidas e como nós devemos reagir diante de situações como essas. Como epígrafe do texto, intitulado Elogios e Críticas, nós temos um versículo, que é o versículo 17 da primeira epístola de Tiago, que é o seguinte, capítulo 1, versículo 17 da epístola de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vou repetir a epígrafe. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não tem essa dubiedade, essa variação, essa oscilação que faz parte do nosso nível espiritual ainda. O professor Clóvis Tavares, no seu livro De Jesus para os que sofrem, tem um capítulo lá em que ele fala sobre isso, a nossa dubiedade, né? O nosso ser e não ser, somos e não somos, amamos e não amamos, cremos e não cremos. Isso faz parte do nosso nível espiritual. Mas os espíritos elevados, Jesus, que é o Cristo, o Messias, e Deus, que é o Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
não possuem essa variação, né? Não se deixam levar, né, ou se deixam contaminar ao sabor das emoções, muitas vezes sociais, das emoções políticas, nada disso. Deus, como nosso Criador, Pai de todos nós, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso Mestre, o Cristo, Salvador de todos nós. E os espíritos que já estão num nível elevado de espiritualidade, de grandeza moral e de sentimento, não tem essa variação. São espíritos que perseveram, não se deixam alterar por variações, principalmente no nosso caso aqui, mundanas. Então, Emmanuel, no texto, diz o seguinte: se o Sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que, desde muito, estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, Terra, o nosso planeta, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogio para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda muito longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente e tão somente de Deus. Mais uma vez, como eu digo sempre, que texto de Emmanuel. Agora vamos fazer uma releitura com uma análise dos parágrafos. Se o Sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que lhe gravita em derredor, certo que desde muito estaria reduzido a montão de cinzas. Interessante a expressão que Emmanuel usa, montão de cinzas, porque nós sabemos que o Sol é uma bola de fogo. E a brasa, após terminar a sua função, o que ela vira, né? Geralmente, quando é uma lenha, um graveto, né? Um fósforo, vira um carvão, né? Se for também, né? O meio de se produzir
a chama, a brasa, ela vira cinza. Então, Emmanuel está dizendo aqui, se o sol dependesse de aprovação para iluminar, para conceder, né, para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, não seria sol, seria um monte de cinzas, né, não serviria para nada. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço, ou seja, não haveria mais habitantes aqui na Terra. De tanto que nós reclamamos, né, blasfemamos contra Deus, dizendo impropérios em relação a este orbe, que é a nossa casa, enquanto estamos encarnados aqui nesse nível de espíritos devedores que têm que habitar um mundo de provas e expiações. Então, a nossa casa, neste momento, é a Terra. Então, é como se nós estivéssemos reclamando da nossa própria casa. Queremos mudar para uma casa melhor? Melhoremos. Não adianta a pessoa querer mudar para uma casa maior, para uma casa melhor, se ela não tiver condições de ir para esta casa maior e melhor. E esse preço, ao contrário daqui da Terra, que é dinheiro, é o que nós podemos chamar, como disse André Luiz, na sua série A Vida no Mundo Espiritual, é o bônus hora. E como que se acumula bônus hora? Como que se acumula esse mérito para que nós possamos ocupar casas espirituais melhores? Trabalhando no bem, trabalhando na caridade, vivenciando o Evangelho de Jesus a cada dia nas nossas vidas. Então não adianta reclamar, né? Nós temos que realizar, nós temos que produzir, nós temos que obrar no bem. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Tudo que vem do âmbito vegetal e que nos serve, passa, né? Todos aí que são da área da biologia, da botânica, passa por uma transformação que é violenta, não é uma transformação suave, não. Então, Emmanuel nos diz aqui, se a semente, né, e até gerando para a semente uma espécie de morte, ela deixa de existir para que o broto surja. Então, se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Imaginemos, né, se esse ser, que é o vegetal, se recusasse a, passando por todas as provações, por todas as dificuldades da sua ordem natural, para que chegasse à produção, né, de frutos, de alimentos, de madeira e de tudo que nós utilizamos de origem vegetal, nós não teríamos nada disso. Muito do que nós temos hoje em termos de conforto e de nutrição, de avanço, vem do campo vegetal, vem da esfera vegetal. Se a fonte, a água, recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Nós sabemos também, quem trabalha aí na engenharia, também na produção agrícola, na agropecuária, como é necessária a fonte, né, os rios, e eles muitas vezes têm o seu curso modificado, a mudança incessante e permanente,
em que é chamada a servir a fonte, né? Justamente para que uma plantação possa ser irrigada, uma água possa ser destinada ao abastecimento de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, né, de um povo. E se nada disso, se essas alterações, essas mudanças incessantes e permanentes não acontecessem, nós estaríamos ainda, como diz Emmanuel, confinados ao primitivismo e à estagnação. Quantos avanços foram possíveis em razão da utilização da água, né, nas nossas vidas? Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Então, o fruto que nós comemos, né, de que nós nos alimentamos, se dependesse de palmas, de aplausos para chegarem às nossas mesas, nós não teríamos esses frutos. Então, finaliza aqui, Emmanuel: obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Tem um livro maravilhoso da doutrina espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo nome é Cartilha da Natureza. E existem diversos poemas ali de Casimiro Cunha sobre lições que nós temos nas nossas vidas com elementos da natureza. O livro é maravilhoso, acredito que muitos conheçam, e com palavras simples, como é a característica do nosso Casimiro Cunha, palavras simples, rimas simples, fáceis de se compreender, ele nos dá lições grandiosas com os elementos da natureza. Cartilha da Natureza, de Casimiro Cunha, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo. Então, Emmanuel está dizendo aqui, se nós recebemos algum louvor, que seja para nos fortalecer para o desempenho das nossas obrigações naturais no mundo. E aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Então, nós não podemos, como disse Emmanuel aqui ao longo do texto, depender de elogios para realizarmos as nossas funções, as nossas tarefas. E nem, como diz ele aqui, entretanto, se precisamos de elogio para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos. Se a gente depende de elogio ou se a gente deixa de fazer o que é cabível, né, a cada um de nós, porque recebemos uma crítica, nós estamos muito longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos. De vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, ou seja, aquele amigo que nos apoia, fez um elogio, mas sem bajulação, né? Sem exagero, de vez que a bênção, acima de tudo, que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, ou seja, a crítica muitas vezes é uma luz que vai clarear a nossa estrada. Nós estamos seguindo por um caminho pedregoso, por um caminho trevoso, e alguém vem e faz uma crítica. Fulano, você não está se conduzindo da melhor forma que poderia se conduzir. Você está indo por um caminho errado, por um caminho que vai resultar num precipício. E muitos de nós não recebemos bem esse tipo de crítica. Quem é fulano para me criticar? Quem é ele para dizer que eu estou errado? Quem é ele para me dizer o que é certo e errado? Enfim, e às vezes
essa pessoa foi um instrumento, inclusive, como está dizendo Emmanuel aqui. A bênção que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente e tão somente de Deus. Então, o elogio cauteloso, sincero, sem bajulação, sem exageros, bem como a crítica proveitosa, construtiva, vem de Deus. Vem de Deus. Se nós não sabemos receber críticas ou elogios, se nós nos achamos muito bons, muito importantes e queremos elogios e aplausos, nós, como disse Emmanuel, estamos ainda muito longe de compreender o que é, na verdade, a nossa trajetória, principalmente aqui na Terra enquanto encarnados. E se recebemos críticas e paralisamos, deixamos de fazer o que temos que fazer, porque entramos em depressão muitas vezes, né? Fruto do nosso orgulho ferido, como disse no início. Esses dois momentos de elogio e de crítica são testes para o nosso orgulho e a nossa humildade. Então, se nós paramos diante de uma crítica, se nós desistimos, se nós, como diz, né, o linguajar popular, jogamos a toalha, desistimos da luta por causa de uma crítica, nós estamos expressando quão orgulhosos nós somos ainda. Mas também não devemos ficar muito ligados aos elogios, principalmente. Né? Quantas pessoas curtiram, né, a minha fala, quantas pessoas curtiram a foto que eu postei, quantas pessoas curtiram o texto que eu redigi e publiquei. Nada disso é importante para nós. O importante, como diz, está lá no Livro dos Espíritos. Qual é a felicidade média alcançável para o homem na Terra? Em relação à vida material, a posse do necessário. E em relação à vida espiritual ou à vida moral, a fé no futuro e a consciência do dever tranquilo. Então nós não precisamos de elogios. Queiramos nós receber muitas críticas. Queiramos nós, porque elas nos fazem exercitar a humildade e nos desvencilharmos do orgulho. Então é muito melhor que nós sejamos criticados do que elogiados. E para ilustrar essa questão, quando nós estávamos preparando a reflexão de hoje, nós nos lembramos primeiro dessa parábola que nós lemos no início, que é a parábola dos talentos. Eu me lembrei de duas passagens no Evangelho que falam sobre elogio e crítica. Uma é a parábola dos talentos. Os dois servos que multiplicaram os talentos foram elogiados pelo Senhor. Servo bom e fiel. E o servo que recebeu um talento e o enterrou foi criticado pelo Senhor. Servo mau e preguiçoso. Então, o elogio, como disse Emmanuel, ou a crítica verdadeiros, eles provêm de Deus, eles provêm de mais alto, como está no texto que nós lemos. E outra passagem do Evangelho que fala sobre elogio é aquela passagem que está em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22, em que um jovem se aproxima de Jesus e começa a falar com ele da seguinte forma: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus o repreendeu, Jesus o criticou. Por que me chamas bom?
ninguém é bom senão o Pai. Então, olha a humildade de Jesus, meus irmãos. E Jesus recebeu um elogio e devolveu com uma crítica. Devolveu com uma crítica. Então, o elogio é melhor que nós não acolhamos, porque na maioria das vezes, esse elogio, por melhor que seja, por mais sincero que seja, nesse estado evolutivo em que nós estamos, muitas vezes faz reacender ou aumentar a chama do orgulho em nós. Outra passagem do Novo Testamento que fala sobre elogio é a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, capítulo 16, quando Paulo, junto com Barnabé, Paulo e mais um que o estava acompanhando, eu me esqueci agora do nome, ele recebe um elogio, né? Nós conhecemos como um episódio em que uma pitonisa o elogia. E ele a repreende. Apesar do elogio dessa moça ter sido o seguinte: estes homens, olha o que a mulher falou para Paulo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então a mulher, que era uma adivinha, né, uma pitonisa, uma médium, tinha poderes de adivinhação e, como está narrado aqui em Atos dos Apóstolos, proporcionava lucro, proporcionava dinheiro aos seus senhores. Ela elogiou Paulo e os que estavam com ele, dizendo que eles eram servidores do Deus Altíssimo. Então, não foi um elogio de lisonja, de bajulação, nada disso. Foi um elogio dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo. Quem não gostaria de ser chamado, né, de ser considerado um servo do Deus Altíssimo? Mas Paulo, com a sua sabedoria, com a sua vivência no Evangelho, junto a Pedro, todos da casa do caminho, e após de fato conhecer e compreender Jesus, ele repreendeu esta mulher e disse: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. Ele reconheceu que aquele elogio provinha de um espírito mau, de um espírito perverso, de um espírito perturbador. E mandou que o espírito saísse daquela moça. E o espírito se retirou diante da autoridade de Paulo. E para encerrar a nossa reflexão, como nós estamos no mês de Célia Lúcius, eu me lembrei também, quando preparávamos a reflexão de hoje, sobre elogios e críticas, de 2 episódios que estão no livro 50 anos depois, romance de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, romance este que nos conta a história, a trajetória de Célia Lúcius, e existem 2 episódios dos quais eu me recordei rapidamente, possivelmente há outros, mas eu me lembrei desses 2. E principalmente do episódio em que Lólio Úrbico, o prefeito dos pretorianos, casado com Cláudia Sabina, se aproxima de Alba Lucínia, a mãe de Célia Lúcius, esposa de Elvídio Lúcio, e começa a tecer elogios a ela, se dizendo, né, e para justificar a sua paixão, né, a sua
admiração, a sua vontade de tê-la como esposa, como mulher. E ela, um espírito já de certa envergadura, um espírito honesto, sincero, correto, rechaça, repreende o Lólio Úrbico com educação, porém com firmeza, e não se deixa, né, encantar e não se deixa levar por aqueles elogios. Embora os elogios que o Lólio Úrbico tenha feito tenham sido elogios que muitas mulheres até não gostariam de receber. Por quê? Não é porque são elogios baixos, vulgares, não. Ele fez elogios destacando a personalidade correta dela, a admiração dele pelo caráter dela como dona de casa, como mãe, como esposa. Mas ela rechaça esses elogios. E outro que também teve elogios para tentar ceder ao assédio, né, de uma pessoa foi o próprio Ovídio Lúcio, quando a Cláudia Sabina mais uma vez tentou reconquistá-lo, porque já havia tido, né, um romance na juventude com ele, e ele, após casado, após ter se afastado da Cláudia Sabina e ter constituído família com Alba Lucínia, ela tenta, mais uma vez, se aproximar dele e ele rechaça essa aproximação e os elogios que recebeu da Cláudia Sabina. E daí porque ela planejou tudo aquilo que culminou com a expulsão de Célia Lúcio do seu lar, pelo seu pai, né? Porque uma vez não aceita a Cláudia Sabina pelo Ovídio Lúcio, ela disse que se ele não poderia ficar com ela, então ele não poderia ficar com ninguém. Então ela trama colocar um bebê muito novinho, muito próximo, né, de ter nascido, recém-nascido, no leito da Alba Lucínia, para que quando ele estivesse chegando da viagem que empreendeu para atender a Hélio Adriano, o imperador, ele fosse surpreendido com o resultado de uma possível traição da sua esposa. Então, tudo isso por conta de um elogio que não foi aceito e que impediu uma reaproximação da Cláudia Sabina em relação a Ovídio Lúcio. E, paralelamente a isso, a Alba Lucínia também rechaçou elogios do Lólio Úrbico. Então, meus irmãos, que nós saibamos lidar com elogios e críticas, porque é melhor nós rejeitarmos um elogio, por mais sincero que seja, não respondendo nada para a pessoa de forma deseducada, deselegante, grosseira, não. Agradeçamos, né? Mas sem que isso massageie o nosso ego, sem que isso inflame o nosso orgulho, sem que nós nos achemos bons, porque nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Disse Jesus, ninguém é bom senão o Pai. E recebamos bem as críticas, porque na verdade nós somos muito mais merecedores de críticas do que de elogios. Nós que estamos nessa condição de espíritos devedores num mundo de provas e expiações. Então, que nos sirvam essas lições, né, sobre os elogios e as críticas, e façamos a nossa oração para encerrar a reflexão da noite de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez estamos agradecidos por tudo que nos foi trazido hoje e que saibamos lidar, Senhor, com essas situações tão comuns em nossas vidas. A cada momento somos elogiados, somos criticados, mas que nós saibamos lidar com cada uma delas.
reconhecendo a nossa inferioridade, a nossa pequenez, a nossa ausência de méritos para recebermos elogios e que possamos exercitar, sobretudo, em ambas as situações, o desapego, o desvencilhamento do orgulho e o cultivo da humildade em cada um de nós, em cada um dos nossos corações. Por isso, mais uma vez agradecemos e que nós o tenhamos, Senhor, como nosso modelo e guia, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Porque tu és o verdadeiro mestre e o verdadeiro merecedor dos elogios provenientes de Deus. Mas mesmo assim, tu os recusaste, Senhor. Portanto, que nós sigamos o teu exemplo. E assim, agradecidos mais uma vez por tudo, pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos, tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana. Quem vai para a reunião, uma ótima reunião, as preces possam alcançar todos e que Deus nos abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.